Boa noite, boa noite. Eu sou Cris Vieira, eu sou coach de mulheres. Eu falo aqui sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, porque eu acredito que é através do autoconhecimento que a gente vai atingir a nossa felicidade, a gente vai alcançar a nossa felicidade, a gente vai conseguir estabelecer relações tanto pessoais quanto profissionais mais maduras. E a gente vai ter paz para viver a nossa vida, paz de espírito, e a gente vai conseguir crescer e melhorar. Tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Nonato. Boa noite, Luísa. Boa noite, J5164. Boa noite. Eu falo aqui ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. E hoje eu vim responder uma pergunta que me mandaram aqui pelo direct, né? De uma amiga, né? De uma pessoa que eu conheço, uma amiga muito querida, e ela me perguntou. A dúvida dela é a seguinte, deixa eu ler para vocês, ela me mandou. Ela falou: eu tenho medo de magoar as pessoas e acabo não falando o que eu sinto. E aí ela perguntou se eu poderia falar sobre isso, né? E eu até tinha abordado algo parecido num vídeo anterior, mas eu achei muito pertinente essa pergunta dela, porque é uma dúvida muito frequente em muita gente. Então eu quero fazer algumas ponderações primeiro, antes de entrar exatamente no assunto. A primeira é que eu não sou psicóloga, eu sou coach. Então eu vou falar desse assunto sobre a perspectiva do coaching, né? E não sobre uma perspectiva psicológica, nem nada mais aprofundado. Mas eu vou falar sobre esse assunto, sobre a perspectiva do coaching. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que eu acredito, né, que nós somos responsáveis por aquilo que a gente sente e não pelo que o outro sente, né? Quando eu me acho responsável pelo que o outro vai sentir, eu estou fazendo apenas uma suposição. Eu estou gerando uma expectativa em relação a como a pessoa vai reagir ao que eu vou falar. Mas eu não tenho nenhuma certeza e nenhuma governabilidade sobre isso. Boa noite, Iago. Seja bem-vindo. Então é isso, né? Primeiro que eu acredito isso, nós temos a total governabilidade sobre os nossos sentimentos. Nós podemos entender e saber como nós vamos nos sentir, mas não temos a governabilidade de saber como o outro vai se sentir. O que a gente acha que o outro vai sentir é uma suposição, é uma expectativa que a gente tem sobre o assunto. Então, quando eu tenho medo de magoar alguém quando eu falo alguma coisa, é uma posição minha. É um pensamento meu e não necessariamente da outra pessoa. Um outro ponto sobre isso é que a gente tem medo de magoar pessoas com as quais a gente convive, com pessoas com as quais nós temos algum tipo de relacionamento. Seja um relacionamento pessoal, seja um relacionamento amoroso, ou seja um relacionamento profissional, correto? Então, se eu tenho medo de magoar com o que eu falo, é porque eu tenho uma convivência mínima, né? Ou pelo menos se entende uma certa convivência, um grau de convivência íntimo com essas pessoas, ok? Então, se eu tenho medo de magoar essas pessoas exatamente porque eu convivo com elas, eu me relaciono com elas, eu também tenho que entender que todo relacionamento, seja de que ordem for, ser pessoal, amoroso, profissional, todo relacionamento exige decisões, exige posições. Em algum momento de um relacionamento profissional, você vai ter que se posicionar. E você vai ter que tomar decisões. Assim também é no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, né? Um tipo de relacionamento com os filhos, com os pais. Sempre você vai ter que, num momento, tomar uma posição, tomar uma decisão. Correto? Então, em algum momento, você vai ter que se posicionar. Boa noite, Paty. Seja bem-vinda ao vivo. Então, é isso.
Tá, Paty? Para você que chegou agora, eu tô falando hoje sobre uma pergunta que me fizeram no direct, que é sobre o medo de magoar, né? A pessoa que me fez essa pergunta, ela tem medo de falar o que ela pensa porque ela tem medo de magoar as outras pessoas, tá bom? Então tá, então a gente já falou que isso não é uma governabilidade nossa, como as outras pessoas vão se sentir, não é uma suposição, uma expectativa, né? Que a gente tem medo de magoar essas pessoas exatamente porque a gente convive com elas, a gente tem uma espécie de relacionamento íntimo com elas. Boa noite, Airtes, boa noite. E também que todo relacionamento, seja ele de que ordem for, vai exigir em algum momento posições, que a gente tome posições. Então, se você está sufocando os seus pensamentos, se você está sufocando as suas opiniões, né? Se você está com medo de se expressar, falar o que você pensa, com medo de magoar outra pessoa, você, na verdade, né, o que esconde, o que está por trás desse medo de magoar é um medo de ser criticada ou de ser julgada. Então, na verdade, por trás desse medo, desse sentimento de culpa que você sente, eu vou magoar, né? Eu vou machucar as pessoas, eu vou ferir as pessoas. Na verdade, o que você esconde é um medo, né, inconsciente, tá, gente? Nós estamos falando de um medo inconsciente, tá? Que é o medo de ser criticada ou de ser julgada. Tá? O medo de ser criticada é um dos 5 maiores medos da humanidade. Ele está presente em todas as pessoas, em maior ou menor grau. Mas o medo de ser criticado, ele é tão poderoso que ele ganha até do medo que a gente tem da morte. Olha só, né? Então isso é muito poderoso. E o medo de ser criticada vai embasando uma série de decisões que a gente toma no decorrer da nossa vida. Tá? E assim como eu sou coach de mulheres, eu falo muito para mulheres, né? Mas serve também para os homens. Mas principalmente nós, mulheres, nós somos criadas dentro de padrões. Ontem eu estava falando sobre isso, né? Dentro de padrões de comportamentos em que nós somos criadas para sermos boazinhas. Nós fomos criadas para a gente agradar as pessoas. Oi, Oresti, boa noite, seja bem-vinda, querida. Então, nós, mulheres, nós fomos criadas para sermos boazinhas, para agradar as pessoas, para atender o desejo dos outros. Então, imagina que desde a nossa infância nós temos isso e nós trazemos isso para a nossa vida adulta. Então, esse medo da crítica, ele é muito forte na gente. O medo de desagradar, o medo de ser julgada. Então, quais são as perguntas que vêm na nossa mente? Mas como é que o que a pessoa vai pensar de mim? É o primeiro pensamento que a gente tem, o que fulano vai pensar de mim? O que fulana vai pensar de mim? Então, isso é um medo de ser julgada, é um medo de ser criticada, né? Então, nós temos medo. Quando a gente tem esse medo, a gente tem medo de não ser aceita como a gente é. A gente tem medo da pessoa, como é que a pessoa vai saber que eu penso isso, né? Então, eu tenho medo de ser aceita como eu sou. Eu tenho medo de ser aceita com as minhas opiniões e com os meus pensamentos. Né? Tem também um outro medo, que é o medo de você perder o amor dessa pessoa. Né? Se eu falar isso, a pessoa vai ficar chateada comigo, vai ficar magoada, ela pode deixar de me amar. E, gente, isso é um medo inconsciente. Você não faz todo esse raciocínio na hora que que você se anula, ou que você se cala, ou que você está com vontade de falar uma coisa. Você, né, esses pensamentos, eles acontecem em milésimos de segundo e você não percebe. Então, você também tem o medo de perder o amor dessa pessoa. Perder o amor da pessoa que você não gosta. Tati, querida, seja bem-vinda. Então, esse é um outro medo que nós temos, né? O medo de perder o amor dessas pessoas que a gente se relaciona, as pessoas que a gente ama, né? O medo também de descobrirem que nós não somos tão boazinhas assim. O medo de as pessoas descobrirem que nós não queremos agradar o tempo todo. O medo que nós temos de não atender às expectativas do outro. Então, na verdade, quando eu não falo o que eu penso, quando eu me engulo os meus sentimentos para não desagradar com medo de magoar a outra pessoa, na verdade, o que acontece é que eu estou me magoando
para poder agradar o outro. Eu estou me calando, eu estou me encolhendo para não perder o amor dessa pessoa, não perder a consideração dessa pessoa, com medo do que ela vai pensar de mim, com medo do que ela vai achar de mim, né? Com medo dela achar que eu não sou tão boazinha, tão agradável, com medo dela me julgar e dela não me aceitar como eu sou, na verdade. Então, o que acontece quando eu não falo, quando eu não dou a minha opinião? Eu engulo. E quando eu engulo essa minha opinião, eu estou engolindo palavras. Uma vez eu vi uma tirinha, gente, eu não lembro onde. Acho que era da Mafalda, que ela perguntava para onde vão as palavras que nós não dizemos. E é mais ou menos isso. Quando eu não falo, eu guardo essas palavras e principalmente esses sentimentos em algum lugar. E para onde é que esses sentimentos vão? Para dentro da gente. É como se a gente tivesse uma bolsa, uma mochila, e a gente fosse colocando esses sentimentos ali dentro. E quais são esses sentimentos? O que vai para dentro dessa mochila? Vai essas emoções não resolvidas da gente. E aí vem a gente, o que a gente guarda nessa mochila? A gente vai guardar mágoa, a gente vai guardar frustração, a gente vai guardar tristeza, a gente vai guardar esse sentimento de desvalorização, de diminuição, de não pertencimento, de não agrado. E aí a gente vai colocando todas essas emoções não resolvidas, todos esses sentimentos a gente vai colocando dentro dessa mochila. E o que vai acontecendo? Essa mochila vai ficando cada vez mais pesada. Cada vez mais pesada. E cada vez que ela pesa mais, eu me encolho mais. Eu me diminuo mais. E eu vou me enchendo de sentimentos. E aí vem crises de várias formas. Vem crise de, né? Você pode desencadear uma ansiedade, você pode desencadear depressão, você pode alguma síndrome nervosa, alguma coisa assim. Porque você está pegando todos esses sentimentos, todas essas mágoas, todas essas palavras que você não disse, né? Carregadas de emoções e de pensamentos, está guardando para você. Tá? E esse ato, esses sentimentos, né, eles vão comendo, corroendo a nossa autoconfiança. Porque cada vez que eu não falo o que eu penso, cada vez que eu não falo o que eu estou sentindo com medo de desagradar, né, eu estou dizendo para minha autoconfiança que eu não sou tão boa assim. Né? Então, oi Lani, boa noite, querida, boa noite. Seja bem-vinda. Então, quando eu vou guardando essas emoções, né, eu vou minando a minha autoconfiança, eu vou dizendo para mim mesma que eu não sou boa o suficiente para poder falar aquilo que eu queria, né? Então, eu vou me magoando cada vez mais. Lembrem-se disso, toda vez que eu não falo o que eu penso para outra pessoa, eu me magoo, porque eu vou me ferindo, eu vou me cortando, porque eu vou guardando aquilo aqui dentro, né? Eu vou cada vez engolindo mais, tá bom? Então, o que a gente pode fazer, já que a gente identificou isso, tá? E aí eu vou trazer algumas dicas para essa minha amiga que me fez essa pergunta, de como ela pode começar a agir. A primeira coisa se a pessoa fez alguma coisa e me desagradou, ou se eu não sei qual ela não especificou bem quais são as situações em que ela engole, né? Que ela não fala. Mas se a pessoa fez alguma coisa que me magoou, e a primeira coisa eu quis falar e não falei, e doeu em mim, lembra da mochila, você está colocando sentimentos negativos na mochila. Então, se doeu em mim, é porque você devia falar. E às vezes, gente, falar o que não está te agradando, falar o que você quer, não necessariamente tem que ser de forma agressiva. Né? Eu conheço relações que se constroem mesmo com muita discordância, porque quando você vai falar, você fala de uma maneira assertiva, mas você fala de uma maneira que não precisa ser agressiva.
Então é só você chegar para a pessoa e dizer: olha, você fez isso, 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 isso e está me desagradando. Né? Eu não gostei, ou eu acho isso, eu acredito naquilo. E vocês vão construindo esse diálogo, tá? Então, se a pessoa fez, você sentiu aqui no seu coração que você quer falar, fale. Fale de maneira suave. Oi, Pedro, é você? Oi, Pedro, boa noite. Então, fale de maneira suave, mas fale. Outra coisa que a gente precisa entender, a gente nunca vai agradar todo mundo. Letícia, que coisa boa ver você aqui, querida. Tá? A gente nunca vai agradar todo mundo, né? Não tem como. Em algum momento, nos relacionamentos da gente, né? Como eu estava falando, seja no momento pessoal, familiar, amoroso ou profissional, a gente vai desagradar alguém com as nossas opiniões, com as nossas posições, com as nossas decisões. E tá tudo bem isso, gente. Porque nós somos completamente diferentes, não existe ninguém igual a ninguém. Então, às vezes o que você pensa, a outra pessoa não pensa. E em algum momento da vida isso vai ter um desagrado. E tá tudo bem isso. Isso vai acontecer. A terceira dica é: comece devagar. Se você não tem o hábito de falar para as pessoas aquilo que você está pensando, né, aquilo que está te desagradando, se você não tem o hábito, não é chegando como uma metralhadora, tá, 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 todo mundo vai estranhar. Claro que todo mundo vai estranhar. Mas você pode começar devagar, até para você ir tomando coragem mesmo. Ah, obrigada, Letícia. Então vai tomando coragem, tá, gente? A coragem, assim como a autoconfiança, é um músculo que a gente desenvolve, que a gente treina, que a gente exercita, tá? Então é isso, vai treinando a sua coragem, vai treinando a sua autoconfiança. Começa devagar, dá pequenos passos, tenha pequenas vitórias, pequenas conquistas e observe isso. Treine, né? Fale pequenas coisas, comece com pequenas observações e você vai, que nem gente, é um músculo mesmo, a coragem, a autoconfiança, elas são músculos que a gente pode treinar. Ninguém chega no primeiro dia na academia e levanta um peso de 100 quilos, você começa com 1 quilo, até você conseguir chegar aos 100. E até você chegar aos 100 é um percurso grande até você chegar lá. Então lembre-se que assim como na academia, quando você for precisar desenvolver a coragem e a autoconfiança, você vai começar devagar. Você vai começar levantando 1 quilinho em cada braço ou em cada perna e depois aos poucos você vai aumentando. Mas lembre-se sempre, não engula sentimentos. Para onde vão as palavras que a gente não fala? Para onde vão os sentimentos que a gente engole? Pode ter certeza que você vai somatizar isso em algum lugar. Você vai carregar essa sua mochila de emoções não resolvidas e você vai sentir dor nas costas, você vai sentir dor no ombro, você vai sentir dor no pescoço, você vai cansar com mais facilidade. Então, comece a esvaziar a sua mochila emocional, exercitando todo dia um pouquinho o músculo da coragem e da autoconfiança. Então era isso que eu queria falar com vocês aqui hoje, tá? Essa é a resposta que eu tenho para minha amiga. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Lembrando que a live fica salva aqui no Instagram por 24 horas. Você pode curtir, você pode comentar, você pode me mandar perguntas ou comentários no direct. Tá bom? Aqui no Facebook o vídeo fica por mais tempo, né? Eu ainda não descobri se ele fica de eterno ou se ele sai com o tempo, mas eu sei que ele tá ficando mais de 24 horas. Você também pode curtir, comentar, compartilhar, indicar essa live, né, esse vídeo para outras pessoas. Se você acredita que alguém vai gostar do que eu falei aqui hoje, se você conhece alguém que está precisando exercitar o músculo da coragem e da autoconfiança, manda esse vídeo para ela. Esse também vídeo fica salvo lá no meu canal do YouTube, que é o Crisma Vieira, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã é sexta-feira, eu tenho feito live todos os dias às 20 horas. Mas amanhã, sexta-feira, excepcionalmente, tenho um compromisso e vou fazer live às
14 horas. A nossa live vai ser amanhã à tarde, às 14 horas. Então, essa daqui no Instagram vai ficar um pouco menos de 24 horas, tá? Mas amanhã a live vai ser às 14 horas. Vanusa, querida, boa noite, minha prima. Seja bem-vinda, tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês. E a outra coisa é, quem tá fazendo o exercício da pulseira? Quem é que está fazendo o exercício da pulseira? Gente, quem não sabe o que é o exercício da pulseira, dá uma olhada no vídeo de ontem. Oi, Mari, boa noite. Dá uma olhada no vídeo de ontem e sabe o que é o exercício da pulseira. É muito legal, muito bom. É um exercício de autopercepção que eu sugeri ontem e eu queria muito que todo mundo fizesse, porque é um exercício muito bom e vocês vão descobrir coisas incríveis sobre vocês mesmas, tá bom? Então era isso, eu agradeço. Até amanhã, às 14 horas, se Deus quiser. Beijinho em todas. Tchau, tchau. Vai levar falta, Vitor, amanhã? Vai não, meu filho.